virá, não tardará. E nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nos rendemos ao Senhor para Te glorificar, para Te adorar, para viver uma vida santa, justa, que agrada ao Senhor. Nos prostramos diante de Ti neste lugar, dizendo: Tu és o nosso Rei, Jesus, o nosso Senhor. Nos rendemos a Ti, doce Espírito de Deus, nosso amigo, ajudador, o Consolador, enviado pelo próprio Deus para habitar em nós. Nos rendemos ao Senhor. Fala ao nosso coração. Fala a nós desta noite, doce Espírito. Nos dá força, nos dá um ânimo novo vindo de Ti. Forças renovadas, a fé fortalecida no Senhor pela Tua palavra. Nós nos rendemos ao Senhor e declaramos esse ambiente sujeito à Tua vontade, doce Espírito. Mentes rendidas ao Senhor. Nós repreendemos todo pensamento contrário à palavra. Nós anulamos todo pensamento que se levanta contra a sabedoria de Deus. E declaramos um ambiente onde o Teu Espírito tem liberdade, onde o Teu Espírito fala. Espírito de sabedoria e de revelação no Teu pleno conhecimento. E os olhos do nosso entendimento sendo abertos. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Obrigado pela Tua palavra que está disponível a nós nessa noite. E eu me rendo ao Senhor, te dando graças por ser um instrumento do Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, cada família. Mas nós conhecemos o Senhor, que é o Todo-Poderoso. E nos rendemos a Ti nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Você pode sentar, amém. Aleluia. Deus é bom, obrigado, queridos. Glória a Deus. Diga comigo: Deus é bom. Você tem confessado a palavra? Se nós cremos, nós falamos, amém? E nós falamos porque nós cremos. Cremos na palavra de Deus. Uma palavra viva e eficaz. Uma palavra que é poderosa. Aleluia. Você acredita em Deus? Amém. Tem certeza? Hã? Pensei que tivesse batido uma dúvida aí só. Aleluia. Então abra sua Bíblia em Números, no capítulo 13. Aleluia. Sabe, irmãos, aquilo que temos aprendido do Senhor, aquilo que temos aprendido na sua palavra, precisa ser colocado em prática. Amém? Aleluia. Eu tenho lido um livro sobre o Espírito Santo muito bom. Tem me ensinado algumas coisas. E uma das coisas que eu vi que chamou a minha atenção é a respeito de colocar em prática aquilo que nós já sabemos. Não vou falar sobre ele, não é o tema hoje. Mas a minha pergunta, eu vou dizer assim, hoje o tema da minha ministração é: você acredita em Deus? Aleluia. Números, eu falei Números, capítulo 13, a partir do verso 1. Eu vou ler alguns versículos. Amém? Deus é bom. Disse o Senhor a Moisés, diga comigo assim: Deus falou. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Olha só. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar, ou que darei aos filhos de Israel. Verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se há nela matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra.
Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. Amém? Olha só, Deus falou presta atenção naquilo que Deus falou. A Bíblia diz aqui, olha, Deus disse assim, ó, manda homens que espiem a terra. Qual terra? A terra que eu darei a vocês. Amém. Olha, presta atenção, Deus não falou assim, olha, manda o pessoal dar uma olhadinha lá, eu não conheço não, mas manda o pessoal lá ver se é boa. De repente a gente faz uma proposta, de repente a gente negocia. Não, Deus falou assim, ó, manda o povo ir lá, manda espiões, espias, irem lá para ver a terra que eu hei de dar a vocês. Deus fez uma afirmação. Amém. E aí Deus mandou, e Moisés disse assim, dá uma olhada lá na terra, vê quem é o povo que habita, se é um povo fraco, se é um povo forte, se tem pouca gente, se tem muito. Vê se a terra é boa ou má. Quais as cidades, se eles habitam nos arraiais ou se eles habitam em fortaleza. Dá uma olhadinha também na terra. Faz um estudo lá da terra, vocês vão passar um tempo, faz um estudo lá se a terra é fértil, se tem coisa boa, se é boa de plantar. Foi assim que Moisés falou para o povo. E olha no verso 18, diz assim, olha, o povo que vive lá, a qualidade da terra. Olha o povo que vive lá, a qualidade da terra. Foi a instrução de Moisés. E ele não diz, só que entenda o seguinte, irmãos, Moisés não estava falando assim, ou Deus não falou, perdão. Deus não falou para Moisés, vai lá, manda o pessoal dar uma olhadinha, se for boa, de repente a gente tenta passar para vocês, dá uma olhadinha lá, de repente, se assim, se não tiver um povo muito forte, de repente a gente consegue entrar. Não, Deus falou, é a terra que eu hei de dar para vocês. Estava resolvido. A ideia não era o povo olhar e interpretar se havia facilidade ou dificuldade para entrar naquela terra, porque Deus disse que já tinha dado a eles. Eu hei de dar para vocês essa terra. Sabe que às vezes nós estamos fazendo isso com as promessas de Deus? Às vezes nós estamos falando, observando as promessas de Deus e, rapaz, essa aqui está boa de Deus me dar essa aqui, de repente ele até consegue cumprir essa promessa. Agora essa aqui, assim, até mês passado, se Deus tivesse prometido mês passado, estava bom, mas agora as coisas estão mudando, a economia está mudando, o clima mudou, não está uma boa época de, não sei se vai dar certo não. Medindo, queridos, medindo às vezes aquilo que Deus falou para nós, de acordo com aquilo que nós estamos vendo. Mas Deus não disse assim, ó, vai lá, se for boa, se tiver jeito. Não, ele disse, vai lá e espia a terra que eu vou dar para os filhos de Israel. Amém, amém. Ele fez uma afirmação, eu vou dar essa terra aos filhos de Israel. Amém. Aleluia. No verso 27, diz assim, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Aí a gente vê que eles trouxeram um cacho de uva que 2 homens precisavam transportar juntos. Mas verdadeiramente eles olharam, rapaz, a terra é boa, mana leite e mel. Sabe aquela terra que você planta? Tipo, eu acho que na verdade eles vieram visitar o Brasil, irmãos. Porque mana leite e mel dessa terra. Produz minério, produz alface, tomate, arroz, feijão, suco, tudo que... Ouro. Eu acho que foi antes de separar, né? Diz que a terra, os continentes se separaram assim, é a Pangeia que chamam. Aí se separaram os continentes, eu acho que na época estava junto ainda, eles vieram, foi para o Brasil. Aí falou, rapaz, é terra que mana leite e mel. Pode, Moisés, o negócio é bom. E cachos de uva que um homem sozinho não conseguia transportar. Diga comigo, era terra boa ou não era? Aleluia. Mas olha só, no versículo 28. Apesar do relatório bom da terra maná leite e mel, o versículo 28 diz, o povo, porém, é assim, Deus falou, Deus, ele me deu eu lembro, pastor, eu estava num culto, e Deus falou comigo claramente, ele me deu uma promessa. Mas é assim, porém, Deus não perguntou a sua opinião, ele só prometeu.
Mas aí o povo caiu na besteira de dizer assim: o povo, porém, que habita nessa terra. É tipo assim: não, a terra é boa, a terra que Deus vai nos dar, diz que vai nos dar, ela é boa. Só que tem um problema: o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são grandes, são muito grandes e fortificadas. Muito grandes, não, elas não são apenas grandes, elas são muito grandes e fortificadas. Tem outra situação. Nós vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Tem aquele outro pedaço, mas tem os cananeus que habitam lá ao pé do mar. A gente podia até morar lá na área da praia, mas tem os cananeus, que eles habitam a área do mar e pela ribeira do Jordão. Eles colocaram um porém, irmãos. Deus não pediu a opinião deles para ver se era possível Deus dar aquela terra. Eles receberam uma palavra, falou: Moisés, fala para o povo ir lá, os espias irem olhar aquela terra que eu vou dar para vocês. Diga comigo: Deus decidiu. Ele não estava perguntando a opinião. Existem coisas, promessas de Deus na sua vida, que Deus não está perguntando a sua opinião. Como você acha que pode ser feito, se dá para fazer ou não. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai. Diga comigo: Ele vai fazer. Aí a minha pergunta inicial é: você acredita em Deus? Você acredita que Ele vai fazer isso na sua vida? Olha só, no capítulo 13, verso 30, no meio daquela: a terra é boa, mana leite e mel, mas tem os gigantes, tem não sei quem, aquele outro povo mora lá, aquele outro povo mora naquela cidade, a cidade é cercada, é cheia de muro, é forte, é fortificada. Aí naquele meio, diga comigo: brado de fé. Diga comigo: brado de fé. Brado de fé. Que disse assim: eia, subamos e possuamos a terra. Rapaz, que conversa é essa de Enac? Que conversa é essa de gigante? Bora, galera, vambora, pessoal, Deus falou, vambora. Então Caleb fez calar. Rapaz, vamos subir e possuir essa terra. Havia necessidade de um brado de guerra, um brado de força, um brado de fé naquele lugar. E havia sim homens de Deus que confiavam na sua palavra. E eles deram esse brado de guerra: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Oh, aleluia! Há necessidade de levantarmos a nossa voz em um brado de fé e ousadia diante daquilo que Deus nos prometeu, irmãos. Mas aí tinha um povo, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos. A gente olhava para a gente mesmo, a gente parecia um gafanhoto perto deles. Os caras eram fortes, os bichos eram grandes. Os caras tudo parrudão assim, fortão. Tudo guerreiro. A gente chegou perto dele, a gente parecia um inseto. Um gafanhoto. Vai dar não. Vai dar não.
E assim também éramos ao seu... Não só a gente se via como gafanhoto, como um inseto, como eles também olhavam para nós, eles não deram nem moral para a gente. Porque a gente parecia um inseto perto deles. Diga comigo, eu não sou inseto. A minha e a sua visão precisa ser alinhada à visão de Deus. Ah, quem sou eu? Coitadinho de mim. Um vermezinho de Jacó. Ah, se não fosse Deus. Irmão, se não fosse Deus. Mas foi Ele. E por causa do que Ele fez, você agora é chamado filho de Deus. Você foi colocado na posição de reino e sacerdócio. Aí, aquele brado de guerra, aquele brado, eia, vamos subir, vamos avançar. Amém. Foi sufocado pela incredulidade. Foi sufocado pela incredulidade. Vai dar não. Vai dar não. Ixi, a gente não tem recurso para isso não. Aqui em casa aconteceram uns probleminhas aí, parece que, agora que ficou difícil mesmo de acontecer. Quem prometeu foi seu marido, sua esposa ou foi Deus? O povo desanimou. O povo foi contaminado por uma palavra de incredulidade. Os homens que foram levantados para irem ver aquela terra, se alegrar, porque Deus não estava perguntando se dava para entregar para eles. Deus diz, manda o pessoal ir lá olhar a terra que eu vou dar. Era para eles terem chegado naquele lugar e olhado, rapaz, a terra é boa, uma terra aqui fértil, olha o tamanho desses cachos de uva. Cheio de muralhas. Aí quando você olha a muralha, você fala assim, era para ele chegar, Moisés, tá top, nem precisa trabalhar muito, já está tudo cercado, vão deixar tudo bacana para a gente. Isso aí. Ai, tem muita muralha, como é que a gente vai entrar? Meu irmão, pelo amor de Deus. Era para eles terem falado, caraca, os bichos são grandes, gigantes, fortes, cada um, vou tirar a onda na hora que eu ver eles caindo por terra. Porque Deus falou que vai me entregar. Vamos ficar famosos, Moisés. A galera em volta, assim, nos outros países, continentes, vão olhar assim, caramba, o pessoal de Israel, o bicho é brabo mesmo, valente, o Deus deles é forte. Era para eles terem essa mentalidade, porque Deus disse que ia dar aquela terra para eles. Deus não estava perguntando se dava para juntar um exército, se dava para juntar uns 2, 3 para derrubar os caras. Deus falou, vou dar essa terra para vocês. Então a posição deles, a postura deveria ser essa. Pessoal, cara, vamos passar, não precisa nem trabalhar muito. A terra, a cidade já é cercada, fortificada. A gente derruba lá, os caras botam todo mundo para correr, já tem plantação pronta. Cada cacho de uva, meu irmão, vai dar para fazer muito suco, muito vinho, vamos produzir muita coisa. Percebe a necessidade, irmãos, de termos uma visão correta diante daquilo que Deus fala? Só que eles não consideraram o que Deus falou. E aí eles disseram, não vai dar aqui não. Aqui em Brasília é tão difícil, só se for concurso. Aqui em Brasília é assim, só se arrumar uma vaga lá no gabinete do deputado. Está sem emprego, está sem conversa, irmãos. Fiel é aquele que prometeu. Quem prometeu não foi seu marido, nem sua esposa, nem seu pai, nem sua mãe. Foi o próprio Deus. E aí o que foi que Deus prometeu? Algo que era raso, algo que era simples? Não, Deus falou assim, eu vou te dar uma terra boa, onde tem muralha, onde tem gigante, onde o negócio parece que é complicado. E aí você quer que Deus fale, rapaz, eu vou te dar um empreguinho, viu? Vou te dar um negocinho, tu vai ter uma rentinha todo mês. Conversa, irmão, não espera isso de Deus não. Se for para ter uma coisinha, um empreguinho, uma rendinha, vai você sozinho, você consegue. Só quando Deus falar para você, vou te dar coisas grandes, vou te colocar em lugares altos, eu vou te dar um grande negócio, eu vou te ter um grande chamado, eu vou te mandar para pregar a minha palavra em nações.
Você só precisa dizer: amém, está feito. Aleluia. Fé, irmãos, fé na promessa do Senhor. Fé na promessa do Senhor. Aleluia. Diga comigo: Deus é bom. Deus é bom. Oh, aleluia. Olha só. Eita fé. Deixa eu ver aqui Os caras desanimaram. Vimos os gigantes, os descendentes. Você já viu algum gigante na sua frente? Alguma circunstância que você fala: ai, misericórdia. E agora? Caramba, aqui o negócio está feio. Nossa, estava indo tudo tão bem, parece que agora complicou tudo. Fala assim: gigante. Porque se fosse uma coisa pequena, você fala: não, amor, isso é só uma besteirinha, espera aí um pouquinho, vou resolver aqui, já rapidinho a gente vai sair. Que é uma besteirinha, você resolve. Agora um gigante, aleluia. Capítulo 14, no verso 1. Aleluia. Olha só, coloca o 13 e 32. E aí vamos seguindo até o 14. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra, ou seja, a fama era boa, era para ser uma terra que emana leite e mel. Mas aí eles colocaram a terra como uma terra que era a terra pelo qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Que conversa, irmãos, é a terra que você vai morar, é a promessa que Deus te deu. Você acha que Deus vai te colocar em furada? Deus vai te colocar num lugar para ser destruído? Para você ser consumido, para você passar vergonha? Mas foi isso que aqueles 10 espiões, eles eram para ser os caras do país. Os espiões entraram, prepararam tudo aqui, é só entrar. Agora é só o povo tomar de conta. Mas aí eles disseram, eles infamaram a terra, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles se olhavam assim, ó. Talvez você esteja olhando para a circunstância, talvez você esteja olhando para aquela promessa, mas está dizendo: parece que é tão longe, parece que é tão grande, que eu não consigo, eu não posso. Quem sou eu para chegar neste lugar? Quem sou eu para ocupar essa função? Quem sou eu para ter um negócio desse? Quem sou eu para pregar a palavra em nações? Quem sou eu para pregar a palavra diante de multidões? Misericórdia, mal sei falar, irmão. Como vou pregar para multidão? Está se rebaixando. Você está se olhando e se chamando de gafanhoto. Diga assim: inseto. Foi isso que o pessoal estava dizendo. Nós somos uns insetos perto deles. Aí quando você não se posiciona, quando você não se coloca na posição que você tem em Cristo Jesus, o mundo vai olhar assim: inseto, um Zé Ninguém, um fracassado. Se você mesmo está se olhando, está vendo assim, você quer que o mundo te veja como? Vamos para frente. Próximo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou. E o povo chorou por falta de crer naquilo que Deus falou. Porque quando um homem de Deus anda em fé, quando uma pessoa cheia da palavra, cheia de fé se levanta, ela diz: eia, vamos se levantar, vamos avançar, essa semana vai ser poderosa. Amém. Eita, que essa semana vai ser o pipoco, vai ser maravilhosa.
cheio de força, cheio de saúde, cheio de ânimo, cheio de negócios sendo fechados. Mas quando o vermezinho de Jacó se levanta, ele diz, começa a chorar. E o povo chorou aquela noite, por quê? Porque a palavra que eles acolheram foi a palavra, rapaz, vai dar não, tá ruim. Essa época agora, a inflação está aumentando, tem muita loja fechando. Eu não sei falar direito, como é que eu vou pregar a palavra para multidões, como é que eu vou dizer sim para Deus, eu preciso trabalhar, como é que eu vou me sustentar? Existem duas vozes, irmãos, e nós precisamos escolher qual delas nós vamos gritar. Se uma voz de eia, subamos e possuamos, ou se um choro de tristeza, de lamentação e medo. O que foi que Deus falou com você? Quais os sonhos que Ele tem colocado no seu coração e como você tem agido? Porque eu vou dizer, nós não podemos reagir, nós precisamos agir. Quando nós tomamos uma ação, irmãos, nós vamos avançar naquilo. A gente não precisa dizer, olha, agora há novas linhas de crédito, a inflação baixou, os juros baixaram, o mercado está bombando, está bom de fazer. Aí a gente, opa, então eu vou investir. Eu vou reagir. Agora a gente pode dizer, olha, a inflação aumentou, o Banco Central essa semana aumentou a taxa de juros, os bancos fecharam os créditos, os clientes estão sem dinheiro, estão sumindo. Aí a gente, será que eu vou vender esse mês? Será como é que vai sobreviver minha empresa? Estão perseguindo os clientes, como é que eu vou pregar a palavra de Deus? Porque nós estamos reagindo a uma informação, irmãos. Agora, quando eu e você nos levantamos na palavra, aí Deus diz, vai e faz. Aí você se levanta, peraí. Acabou de subir a taxa de juros. Oxe, eu com isso. Não, mas a inflação está aí, o povo está sem dinheiro. E o que eu tenho a ver com isso? Eu estou agindo naquilo que Deus me mandou fazer. Eu estou andando naquilo que Deus me mandou fazer. Eu estou caminhando naquilo que a palavra de Deus diz. Parece que o mês que vem o mercado vai aquecer. Para mim tanto faz, eu estou fazendo aquilo que eu já tinha que fazer há muito tempo, eu estou fazendo. Com mercado, sem mercado, com alta, com baixa, eu tenho a palavra de Deus sobre a minha vida e eu vou caminhar nela. Eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Isso é você agir. Agir de acordo com a palavra de Deus. Pastor, mas essas coisas a gente precisa considerar. Eu preciso considerar que existe o gigante, irmãos. Mas para que serve o gigante, se não para ter uma queda maior do que a dos outros? Aleluia. O gigante vai cair, a diferença do gigante é que ele vai cair mais alto, de um lugar mais alto, vai bater a cabeça mais forte. Se fosse o pequenininho, talvez nem arranhasse. Quando você olhar o gigante, irmão, fala assim, gigante, tu só foi feito para cair mais do alto. A tua função é glorificar a Deus. A tua função é ser despedaçado de modo que as pessoas vão olhar, rapaz, não foi o Tiago não, só pode ter sido Deus. Pode olhar para o gigante e dizer, é só para isso que tu serve. Você não tem a função de me atrapalhar, você não tem a capacidade de me impedir. Você só foi feito para cair e o nome do Senhor ser glorificado. Mas o povo chorou, irmãos, o povo chorou. Porque não havia uma palavra de ânimo, não havia fé envolvida em 10 espias. Diga assim, eu não sou todo mundo. Mãe, mas todo mundo na minha escola faz. Você não é todo mundo. E quando eu falo todo mundo, é exagero, né? Mas todo mundo está agindo dessa forma. Você não é todo mundo, você age de acordo com a palavra. Porque o povo foi nessa, todo mundo está dizendo, Josué e Caleb, que estão doidos, os bichos estão sem noção, cara. Está todo mundo dizendo aqui que a terra é cheia de gigantes, que não vai dar. Se eles tivessem escutado a mãe deles dizendo, você não é todo mundo, meu filho. Você é filho de Deus, você é filho do Altíssimo, você é do povo eleito pelo Senhor. Aquele povo não herdou aquela terra, irmãos.
Aquele povo não herdou aquela terra. No final das contas, somente Josué e Calebe pisaram na terra prometida. Porque eles creram. Abre a sua Bíblia em Josué no capítulo 1. Aleluia. O povo não creu. A geração pereceu no deserto. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus prometeu, Ele vai cumprir as promessas dele, independente de qualquer coisa, a promessa de Deus vai cumprir. Não vai. Não vai se cumprir independente de qualquer coisa. Existem muitas pessoas que morreram espiritualmente, que morreram fisicamente e não viveram a promessa de Deus. E aí, pastor, então se Deus falhou de não cumprir? Não, foi Deus que falhou, não. A promessa de Deus foi feita para aquele povo viveu? Não. Se nós olharmos lá na frente, nós vamos ver que a promessa de Deus se cumpriu para o povo de Israel, mas aquela geração ficou de fora porque foi incrédula. Pessoas que morreram sem cumprir ou receber a promessa de Deus, porque acharam que podia viver de qualquer jeito. Deus falou que vai me enriquecer. Que alívio. Amanhã eu vou até passar lá na sessão de pessoal, no RH, e vou pedir demissão. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Aleluia. Deus fala, Ele cumpre. Oh, glória. E aquele meu salário não deixa ninguém rico, então eu vou esperar no Senhor. Vai, espera no Senhor que tu vai ver. Com essa tua forma de pensar. Lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas você precisa se posicionar diante da promessa, viu? Nós precisamos nos posicionar. Josué capítulo 1, no verso 6, diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. De novo, Deus está falando, eu prometi. E não foi o desânimo daqueles lá, não foi o desânimo daqueles, isso aqui gerou uma mudança de geração, amém, irmãos? Nesse tempo aqui em Josué, a geração já tinha perecido, aqueles que perderam, aqueles que foram incrédulos já tinham perdido a promessa. Capítulo 2 de Josué, capítulo 2, verso 1. De Sitim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens. Olha só, vamos lá, se situar. O povo já havia perecido no deserto, Moisés morreu, e Josué assumiu. Deus falou, olha, você agora vai dirigir o meu povo. Meu servo Moisés é morto. Agora se levanta, se posiciona que você vai conduzir esse povo. Amém? Se você já foi lá para Josué capítulo 1. E capítulo 2, verso 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jacó. Foram, pois, de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Diga assim, uma prostituta. Cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então eles chegaram para espiar a terra. Josué mandou 2 espias para espiar aquela terra. E aí eles chegaram, e a Bíblia diz que eles tinham uma mulher daquela cidade, que ela era prostituta, e aqueles 2 homens, aqueles 2 espias dormiram ali, pousaram naquela casa. E então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, Raabe, faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. Se você continuar lendo aí, você vê que Raabe escondeu aqueles homens, não os entregou ao rei, ok? Verso 8, capítulo 2, verso 8. Antes que os espias se deitassem, eles iam dormir. Aí antes deles deitarem, Raabe falou o seguinte, foi ela ter com eles ao eirado onde ela tinha escondido eles, e lhes disse, olha só, presta bem atenção no que diz esse texto, o que Raabe diz àquele homem, ele diz, eu bem sei, que o Senhor, diga comigo, o Senhor, vos deu esta terra. Irmãos, a prostituta
A mulher que aos olhos dos homens talvez fosse sem valor, desvalorizada, não é filha de Deus, ela não é povo de Deus, uma prostituta, uma pecadora. Mas ela disse: eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o povo que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Diz assim: a fama de Deus corria. Secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração. Isso é a Raabe falando com aqueles espias. Quando a gente ouviu isso, a gente sabe, deixa eu falar, a gente sabe quem são vocês. Vocês são povo daquele Deus, o qual fez vocês passarem o Mar Vermelho, o qual destruiu aqueles reis. Eu sei, e deixa eu te falar, meu amigo, o povo está desmaiando, o povo está, o coração deles está aflito, angustiado, e ninguém tem mais ânimo algum, em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Diga comigo, a prostituta. O povo de Deus não acreditou em Deus. O povo de Deus não acreditou no poder de Deus. Mas aquela mulher, e ela estava falando agora de toda a cidade, acreditava no poder de Deus. Porque a cidade estava desmaiada, a cidade estava angustiada, preocupada, porque eu estou sabendo, sabe aquele Deus que fez o povo atravessar o Mar Vermelho? Sabe aquele Deus que venceu aqueles 2 reis poderosos? Ninguém mais, ninguém menos, senão aquele Deus está mandando o povo dele para cá. O próprio povo ímpio reconhecia e acreditava que Deus era poderoso. Enquanto naquela outra geração, o povo de Deus, irmãos, não acreditou que ele poderia fazer o que prometera. É por isso que eu falei, olha, não adianta a gente saber se a gente não se posicionar. Não adianta a gente saber aquilo que a palavra de Deus diz, se a gente não colocar força para crer. Porque o povo de Israel soube isso. O povo de Israel viveu isso. Pão caindo do céu, carne caindo do céu, o mar se abrindo diante deles, água saindo da rocha em meio a um deserto. Eles viveram isso. Eles viveram esse cuidado, essa manifestação do poder de Deus. Eles viram Deus destruir o exército de Faraó diante deles. Aí agora ficaram com medo de meia dúzia de pedra empilhada com cimento e uns caras marombados. São fortes, são gigantes. Padeceram no deserto porque não creram. Mas aqui havia um povo que conhecia Deus, mesmo que não o temesse, mesmo que não obedecesse, mas eles criam em Deus. Percebe? Um povo que não tinha aliança com Deus. E muitos filhos de Deus não estão crendo. Muitos filhos de Deus que conhecem, irmãos, e pior é a nossa geração, porque nós conhecemos toda a história de Israel. Israel aqui estava vivendo a história deles. E hoje nós já conhecemos início, meio e fim da história de Israel. Vimos todo o poder de Deus em manifestação, tudo aquilo que Deus fez. Nós chegamos agora já a conhecer Jesus, o seu poder, a sua grandeza, os seus milagres, e ainda assim não estamos crendo. E ainda estamos duvidando da promessa de Deus. E você, mas é porque tem não sei quantos anos. Não tem, vamos chegar lá. Vamos chegar lá para você ver. Aquele povo reconheceu o poder de Deus.
Josué capítulo 14. Aleluia. É vergonha para os filhos de Deus não crerem nas suas promessas, irmãos. Mas diga assim, comigo não. Fala, comigo não, gigante. Eu creio no poder do meu Deus. E o que Ele prometeu vai se cumprir na minha vida. Aleluia. Josué capítulo 14. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda. Você pode andar com Josué e Caleb, ou você pode andar com os outros 10 espias. Luciana, leva a mal não. Fica chateado comigo não. Mas o mercado imobiliário está em queda. Se eu fosse, assim, eu até ia vender uns apartamentos, mas se eu fosse você, eu ia fazer um extra. São os 10 dizendo para ela. Não, você não viu não? A Caixa aumentou os juros. O financiamento bancário está um absurdo. Aí, se a Luciana se enche de fé, ela assim, eu não tenho nada a ver com financiamento bancário, eu tenho a ver com venda de apartamento. Se Deus vai dar financiamento bancário ou dinheiro à vista para o meu cliente, é entre Deus e meu cliente. O meu negócio é vender apartamento, meu irmão. Então cuidado com os 10 espias. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você fala. Sabe, irmãos, essa palavra veio ao meu coração, que dia, amor? Hoje. Depois do almoço. Conversando com um grande homem de Deus. Bons relacionamentos, irmãos, vão te inspirar. Bons relacionamentos vão te dar ousadia. Bons relacionamentos vão te colocar para cima. Aleluia. Bons relacionamentos vão te colocar para cima, vão te inspirar, vão te motivar. Não vão fazer você chorar, não. Aleluia. Você precisa ser ousado. Sabe quando eu já falei algumas vezes, você precisa de um carro. Aí você, Senhor, eu preciso de 100 mil para comprar um carro. Senhor, eu preciso de 100 mil para comprar um carro. Irmãos, deixa eu te falar, você não precisa de 100 mil para comprar um carro. Você só precisa de um carro. Peça a Deus um carro. Se o carro vai cair da carreta cegonha e cair na sua garagem, eu não sei. Se a concessionária vai inundar e o seu carro vai vir boiando e entrar na sua garagem, eu não sei. Se Deus vai mandar o Tiago te dar um carro 0 km de 100 mil, eu não sei. Mas quem sabe é o Deus. Você precisa de um carro. Aí você fica, Senhor, eu preciso de 100 mil. Senhor, eu preciso de 100 mil. Aí aparece a oportunidade na sua frente, você fala, não é isso, eu quero 100 mil. Não, se você quer um carro, crente. Aí fica a Luciana, meu Deus, eu preciso que a Caixa Econômica baixe as taxas de juros do financiamento imobiliário para eu vender. E Luciano, não é problema seu não, até isso é a Caixa que se vire para lá, você precisa vender apartamento. Se Deus vai mandar 10 financiadores pagando os juros da Caixa, não é problema da Luciana. Se Deus vai mandar 20 cara pagando o apartamento à vista, não é problema da Luciana, ela só vai vender o apartamento. Aí você fica preso. Você imagina Maria? Pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? Eu não sei se eu estou sem dinheiro para ir na clínica fazer inseminação artificial, porque o anjo diz que eu vou engravidar sem ter relação com o homem. Será que eu não falo para meu pai e minha mãe? Será que eu vou ter que juntar um dinheiro? Irmãos, não é problema dele. Não era problema de Maria, a promessa vinha, Maria, você vai dar à luz a um filho, a Jesus. E ela perguntou, como se darão essas coisas, Senhor? Como se darão essas coisas? Eu não tenho relação com o homem, Senhor. Ela precisou resolver esse problema, irmãos? Não. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ah, não, beleza, tá bom, acabou, tá resolvido. Como vai acontecer? Senhor, eu nunca preguei nem no Verbo da Vida do Guará, como é que eu vou pregar a palavra em nações?
Só crer, irmãos. Eu nunca ministrei a palavra na igreja. Como é que eu vou ser missionário em nações? Só creia, aquele que te chamou, ele vai te capacitar e vai prover, irmãos. Amém. Aleluia, o Senhor é bom. Glória a Deus. Josué capítulo 14. Aleluia. Verso 6. Vamos correr. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, diga Caleb, filho de Jefoné, o queneu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Caleb estava falando: ô Josué, você lembra, a gente estava lá em Cades Barneia, quando Deus falou com Moisés, para a gente espiar a terra. Aí ele disse sobre a terra. É desse momento que ele está falando, amém? Aquela geração já tinha passado, só ficaram Josué e Caleb. E aí ele estava falando, Caleb, que era um dos dois, Caleb estava falando agora com Josué. Aí ele diz assim: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Diga aqui comigo: senti no coração. Aleluia. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Olha só, irmãos. Diz assim: o meu coração é o meu espírito. O meu espírito foi recriado. Eu sou guiado pelo Espírito Santo através do meu espírito. E ele disse assim: eu senti no meu coração. Eu lhe relatei, ele diz assim: olha, eu relatei aquilo que eu senti no meu coração. E qual foi o relato dele? Se você for olhar, eu vou parafrasear. Ele diz assim: Moisés, o negócio é bom, é cada cacho de uva, a terra mana leite e mel, é bom, bora subir, vamos tomar conta desse negócio aí que Deus já entregou para a gente. Ele não tinha visto os gigantes, irmãos? Tinha ou não tinha? Caleb não tinha visto os gigantes? Caleb viu as cidades fortificadas, mas ele estava dizendo: olha, o meu relatório, Josué, você lembra, tu lembra disso? O meu relatório para Moisés foi aquilo que eu senti no meu coração. Não foi aquilo que saiu no Jornal Nacional, não. Não foi aquela informação que saiu lá na minha empresa, que todo mundo ia ser demitido. A informação que eu tinha foi a que estava no meu coração, porque Deus havia me dado uma promessa. Então não foi de acordo com o mercado imobiliário, não. Não foi de acordo com a taxa de juros, não. Não foi de acordo com o problema de saúde que atravessou na minha vida, não. Eu falei com Moisés aquilo que estava no meu coração. Guarda aquilo que está no seu coração, querido. Fala aquilo que está no teu coração, querido. Fala aquilo, porque nem tudo aquilo que você está vendo é aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nem tudo aquilo que você está vendo parece-se com o cumprimento da promessa. Mas a promessa está no seu coração. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Para de olhar as muralhas. Para de olhar as cidades muito grandes e fortificadas. Para de olhar os gigantes. Esse homem que chegou, ele estava falando em uma época que só estava ele e Josué, porque o restante pereceu. E ele dizia: eu falei aquilo que estava no meu coração, não foi aquilo que eu vi. Mas ele falou: mas os meus colegas de trabalho, os outros espias, desesperaram o povo. Cadê? Eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Aí o porém que você e eu temos que ter. Apesar do desespero do povo, apesar de toda aquela informação ruim, apesar deles terem desistido, eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Eu perseverei em ficar naquilo que Ele prometera. Essa é a minha e a sua postura diante da promessa de Deus, daquilo que Ele falou para mim, aquilo que Ele falou para você. Perseverar, permanecer.
Aleluia! Então Moisés naquele dia jurou dizendo, uma outra promessa, certamente, até, isso, entenda, lembra que isso aqui é Caleb falando com Josué, ok? Moisés nessa época já tinha morrido. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que tu puseste o pé será tua e de teus filhos. Diga, será minha. Diga, a promessa é minha. Diga, a promessa vai se cumprir na minha casa, na minha vida, porque eu vou perseverar. Aí você acha que está perseverando? Vamos lá, vamos para frente que vai ver. Será tua de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Isso Moisés falando para ele. Moisés já tinha morrido, porque detalhe, depois dessa promessa aqui, o povo, Josué e Caleb também, eles voltaram a peregrinar no deserto, ficaram ali, ó, até que todo aquele povo incrédulo morresse, porque Deus falou, vocês não vão entrar na minha terra, nessa terra que eu prometi, vocês não vão entrar. Então eles receberam a promessa, mas ainda ficaram vagando junto com aquele povo, até que aquele povo, aquela geração morresse. Aleluia! Cadê? Olha só, eis agora o Senhor me conservou em vida. Agora Caleb falando para Josué, o Senhor me conservou em vida. Eu tinha 40 anos naquela época. Presta atenção, ele falou, eu tinha 40 anos naquela época, não foi assim? E o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Diga comigo, ele cumpre a promessa. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Diga 45 anos. Você vai perseverar, irmão? Ou você está ansioso porque já se passaram 2 anos? Ou você está achando que Deus mudou porque se passaram 5 anos? Ou você acha que Deus desistiu porque se passaram 10 anos? E acha que não vai acontecer? Ele estava dizendo aqui, ó, 45 anos. Ele estava com 85 anos. Vamos ver como é que esse cara... Diz assim, diga que o bicho é de rocha. Pode falar, é de rocha. O Calebão aqui, o cara é brabo. Ele diz assim, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Viu o que eu falei? Quando Israel ainda estava andando no deserto, deixa eu te falar, no meio do deserto, Deus vai te dar uma promessa, e você precisa segurá-la com ousadia. No meio do deserto, o Senhor vai falar ao seu coração, e você não pode esquecer da promessa dele. Porque Caleb não esqueceu, 45 anos passados, Caleb não havia se esquecido da promessa de Deus. Lá no deserto, quando no deserto eu estava, o Senhor falou comigo. Ô Josué, eu estou lembrado, há 45 anos no meio do deserto com o povo, Deus falou comigo, Ele me deu uma promessa. E eu não esqueci dela não. Eita! E já agora, sou de 85 anos. Vamos lá, o que é que o cara de 85 anos falou? Ele falou assim, ó, eu estou forte ainda. Eu quero ler aqui, ó, eu estou forte ainda, hoje. Eu estou forte ainda, hoje. 85, ele não estava falando do passado não, irmãos. Ele não estava falando, olha, quando eu tinha 40 anos, eu era musculoso, forte, ousado, eu malhava, eu corria. Estava bom de enfrentar um exército. Não, ele estava dizendo agora. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Do jeito que eu estava quando eu tinha 40 anos, eu agora com 85 eu também estou. Do mesmo jeito. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Tanto para sair a ele, como para voltar. Ei, deixa eu te falar. É hora de você começar a malhar a sua fé. É hora de você começar a se levantar como naquele dia que você fez aquela primeira aula do Rema sobre fundamentos da fé e você disse, vai ser diferente, minha vida vai mudar, um novo tempo, uma nova história. Eu conheci Deus e o seu poder. Aí se passaram 5 anos, você fala, Deus talvez, Deus vai, eu acredito que... Conversa, irmãos. Não se passaram nem 45 anos e você já está assim.
É tempo de você se levantar com ousadia. Quando a gente fala, às vezes a gente tem um jargão no meio cristão, né? Eu vou voltar ao primeiro amor, a minha primeira fé. Você chama do que você quiser, irmão, mas se levanta com ousadia na palavra. No dia que você recebeu aquela palavra lá no Rema, fundamentos da fé, você falou, eita, que agora tudo vai mudar. Você falou, crendo, vai acontecer. Só porque se passaram 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, você acha que mudou aquela palavra que você falou? A palavra de Deus saindo da sua boca não voltará vazia, não. Ela vai se cumprir, irmãos. Pega a palavra. Começa a lembrar, começa a lembrar daquilo que Deus te fez falar, daquela palavra que saiu da sua boca, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Começa a lembrar, irmãos. Se levanta com ousadia. Eu lembro quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, era tão bom, irmão, assim, os cultos. Jesus falava, tinha uns cultos poderosos. Jesus mudou por acaso? O Espírito Santo mudou por acaso? E por que você anda nesse desânimo? Por que você não tem ânimo para congregar? Você que está aí, na internet, graças a Deus que você está aí ouvindo, mas tinha que estar aqui. Por que você não está congregando? Porque Deus não mudou não, o Espírito Santo não mudou não, você que desanimou. E o Calebão aqui, tinha 45 anos, esperando a promessa, estava firme. Fica firme também, se movimenta. Se posiciona, é tempo da gente se posicionar em Deus, irmãos. É tempo de nos posicionarmos em Deus e dizer, ei, aquela mesma fé que eu tinha, aquela mesma ousadia para servir, para evangelizar, para servir no departamento. A gente acha que já cumpriu tudo, irmãos. A gente acha que já fez muito para o reino. Não, mas eu não vou abandonar Jesus não, eu só quero ficar aqui no meu banquinho sentado. Deus chamou você para ficar nesse banquinho sentado? Se for o caso, irmãos, eu tiro o banquinho para você ficar em pé. Se precisar, a gente bota as cadeiras tudo para fora. Vamos servir a Deus em pé, agora adorar em pé, ouvir a palavra em pé, para ver se você se anima. Sai desse banquinho. Sabe o dia que você vai poder parar, irmãos, de trabalhar na igreja, de servir a Jesus na igreja, de servir num departamento, de evangelizar? No dia que você for arrebatado. Quem já foi arrebatado da glória aí? Então ninguém deu glória, então todo mundo tem que trabalhar ainda. Se levanta, para de ficar preso por causa da circunstância. Para de ficar preso por causa do problema. A enfermidade não vai te parar. A doença não vai te parar. O problema financeiro não vai te parar. Os desafios gigantes, irmãos. Diga comigo, gigante foi feito para cair. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus bom. Irmão, se você não se animar com essa palavra, irmãos, aleluia. Aí você me avisa que eu vou orar para você aceitar Jesus. Você não é crente não. Eita, pai bom. 45 anos depois, o cabo lá estava forte, cheio de ousadia. E o relógio, alguém dá uma pedrada nesse relógio aqui, pelo amor de Deus? Desliga a energia desse relógio aí, pastor, por favor, está correndo rápido. Andando no Israel, ainda no deserto. Foi quando Deus falou com ele. E já agora, sou de 85 anos, estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, coloca para mim esse texto aí na NVI. Eu quero ler ele na NVI. Ô, glória. O 12. Dê-me, pois, ele falou assim, dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião, naquela época, naqueles 45 anos atrás, o Senhor me prometeu. Ele estava crendo que ia receber a promessa ainda, irmão. Você crê ainda na promessa de Deus? Amém. Não interessa quanto tempo tem, irmãos. E aí ele diz, na época, você soube que os anaquins lá viviam, em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, diga comigo, Ele está comigo. Eu vou falar, às vezes a gente chama um velho de 85 anos, irmão. E a gente se acha um novo de 40, de 50, já está cansado, dizendo, oh Jesus, eu já fiz tanto para o Senhor, servi tanto o Senhor.
Eu já criei na tua promessa, Senhor, mas Maranata. Tipo, aí Jesus olha assim, irmão, não vou voltar agora não, para buscar um povo desanimado desse aí, ainda não. Um crente está desesperado, quer que Jesus volte porque ele está desesperado. Porque ele está por causa de um problema, ele está desesperado, está desanimado. Aí quer que Jesus volte. Não, meu filho, não sou ambulância de socorro aqui não. Eu tenho uma palavra, mas eu vou buscar uma igreja avivada. Não, se anima aí, crente. Se anima aí para eu poder buscar vocês. Desse jeito não dá não. Porque misericórdia, irmãos. Tem uns irmãos que é só o irmão do lado. Eu sei que você está firme. Amém? Recebe não, irmão do lado. Não recebe isso não. Você está firme também. E aí ele disse, olha, diga assim, 85 anos. E ele disse, se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar eles de lá, como ele me prometeu. E você saiba que Deus está contigo, irmãos. Um cara depois de 45 anos esperando a promessa, ele diz, ei, me dá essa terra, porque ele diz, não quero saber se tem gigante não. Eu não quero saber se tem gigante não. Deus me prometeu, eu os expulsarei de lá. Aí ele falou assim, sabe os anaquins que lá viviam, aqueles caras grandes assim, não quero saber se eles ainda estão lá. Se eles estiverem, vou botar para correr. Vou colocar para correr. Irmãos, põe a incredulidade para correr. Põe a falta de fé para correr. Põe o desânimo para correr, irmãos. Você tem uma promessa. Fiel é aquele que prometeu. E deixa eu te falar, irmãos. Ele não chegou para cá. Josué falou, ô Josué, juntou a galera aí, manda o pessoal, vê se tira lá. Deus me prometeu aquele lote lá. Naquele condomínio, Deus falou que ia me dar. Josué, manda o pessoal lá, para ver se bota o pessoal para correr lá, para resolver. Pede o pessoal capinar o lote lá para eu poder morar, Josué. Eu já estou cansado, tenho 85 anos. Conversa, irmãos. Ele diz, Josué, vai me dar o lote lá ou não vai? Deus prometeu. E ele, fica tranquilo, não quero saber se tem mato, não quero saber se tem gigante. Eu vou entrar lá, vou dar chute na porta, vou botar para correr, porque a promessa foi feita pelo meu Deus, eu vou receber aquele lote. Aquela terra é minha, aquela propriedade é minha. Amém. E aí você está dizendo, Senhor, o Senhor prometeu, Senhor. Aqui, câmera, cadê o câmera aqui para mim? Senhor, ai Jesus, eu estou cansado. Aguento mais não. Ô Senhor, faz alguma coisa por mim, pelo amor de Deus. Ô Senhor, já tem 15 anos que eu estou sentado nessa cadeira esperando o Senhor fazer por mim. O Senhor me prometeu. Conversa, irmão, se levanta daí, crente. Deus te prometeu uma empresa. Você já foi ao Sebrae para entender como é que começa uma empresa? Deus te prometeu um grande emprego num concurso. Você já se matriculou no cursinho para estudar? Deus prometeu aquela faculdade para você. Você está estudando para o Enem ou está esperando Deus fazer a prova para você? Porque Caleb falou assim, aquela terra é minha. Deus me prometeu. E ele não foi lá de enxerido não, ele foi lá porque ele tinha uma palavra de Deus. Sabe, irmãos, não é porque Deus prometeu que você vai ficar sentado, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, para Deus fazer. Irmãos, quando Deus falou assim, olha, seguinte, aquela terra eu dei para vocês. Então faz o seguinte, manda os espias irem lá olhar, para vocês verem como é que o negócio é bom. E aí depois quando eles voltarem, a gente vai partir para cima. Deus mandou aquele povo fazer algo, só que eles fizeram tudo errado. Eles deixaram de crer na palavra da promessa de Deus por causa do gigante, por causa do medo. Sabe assim, irmão, se Deus te deu uma promessa, existem coisas que você precisa fazer. Pastor, Deus falou que vai me levar para nações para pregar a palavra, para multidões eu creio. E você já está pregando a palavra ali no departamento infantil? Você já foi estudar no Rema 2 anos, para se preparar para Deus te mandar?
Ou você quer que Deus mande qualquer coisa? Um despreparado. Não, Deus, Ele me chamou, eu creio que Ele vai me levar para nações. Você já foi lá para Campina Grande estudar na escola de missões? Para você saber como é que é passar os aperreios, os desafios, acampar no meio do mato, chegar em um lugar, numa cidade que ninguém te quer e ainda assim você evangelizar. Já foi lá aprender? Deus falou, eita, Deus falou que eu vou ser campeão em vendas, um homem grande vendedor. Está estudando sobre técnica de vendas ou está esperando o anjo Gabriel descer para te ensinar? Ele não vai descer não, ele está muito ocupado para fazer outras coisas. Isso cabe a você. Tem gente, irmãos, que tem promessas de Deus, mas ela não busca o mínimo. Não faz o mínimo de esforço para se capacitar para que Deus possa encontrá-la pronta. Não, tem uma promessa. Não, poxa, pastor, conversa. Deus tem uma promessa para mim. Se Deus me prometer, irmãos, fala assim, olha, você vai ser um grande vendedor nessa nação. Irmãos, eu vou ter que começar a estudar do zero sobre vendas. Eu não sei vender nada. Eu não sei vender nada. É perigoso eu vender algo para você e ainda te pagar. Eu preciso me capacitar se eu tenho uma promessa de Deus. Se Deus me mandou, olha, você vai derrubar gigantes. Eu preciso pelo menos ficar em pé. Ah, mas Senhor, está vindo uma provação, uma treva, uma tribulação. Tu está chorando por causa disso? Eu falei que vai derrubar gigantes. Se você vai derrubar gigante, é porque os gigantes virão. Aí por causa de uma besteirinha, tu já está chorando desanimado? Como é que vai cumprir a promessa de Deus, irmãos, na sua vida? Se você não está perseverando como Caleb. Se você já está deitado aí, se lamentando. 45 anos, irmãos, e ele ainda acreditava na palavra de Deus. Amém, amém. Aí tu está desanimado porque tem 5 anos, crente. Tiagão, está ali, ó, pronto. Fala da vida dos outros que é melhor. Está ali o Tiago sentado. Anos e anos de experiência na área de contabilidade. Contador, tem o negócio dele, tem a empresa dele. Crendo nas promessas de Deus. Você está querendo em crescimento, Tiago? Aí ele foi estudar agora o quê? Direito. Vai ganhar muito dinheiro no direito tributário, irmãos. Mas se ele ficar parado e não estudar sobre direito, sobre novas técnicas de contabilidade, sobre a nova legislação que saiu, aí ele vai esperar o anjo, Gabriel, Emanuel, os serafins, os querubins, os anaquins, vir na empresa dele ensiná-lo? Mas não, irmãos. Não existe anjo anaquim não, viu, irmão? Por favor. É igual quando você fala ciclano, fulano, beltrano. Tá. Se capacitando para ser encontrado pronto pelo Senhor, para que a promessa de Deus se cumpra na vida dele. Amém. Aleluia. Eu gosto de falar dos exemplos nossos, amém? Para você não falar, mas isso aqui era Caleb, um homem inspirado. Irmãos, Caleb não tinha nem o Espírito Santo morando dentro dele, você tem. Aleluia. Depois de 45 anos. Fala comigo, ainda tem muita força. Para crer na palavra. Para crer na promessa de Deus. Aleluia. Você acredita em Deus? Uma prostituta acreditou em Deus. Um povo ímpio acreditou em Deus. E o próprio povo de Deus, escolhido e chamado, não acreditou. Então não basta apenas ter a palavra. Você precisa se posicionar diante dela. Agora diga, eu já tenho a palavra. E eu estou posicionado nela. Amém, queridos? Ei, faz assim, ó. Acorda, desperta. Se lembra da promessa de Deus na sua vida. Sabe aquele texto, aquela anotação que você fez quando Deus te deu uma palavra? Vai lá buscar aquela anotação. Sabe aquele vídeo que está lá gravado? Vai lá ouvi-lo de novo, vai assisti-lo de novo.
Deus tem uma palavra para você, irmãos. Ah, pastor, mas eu estou esperando Deus se mover. Irmãos, Deus está esperando você se posicionar. Porque Ele continua sendo Deus da palavra dEle. Ele não mudou. Ele não foi sentar no sofá depois que te deu uma promessa. Ele não foi tirar um cochilo e quando Ele levantar, Ele talvez, quem sabe, Ele vai fazer algo por você. Ele continua posicionado no poder dEle, sendo Deus que Ele é. Onde Deus estava quando Ele falou com você, onde Deus estava quando Ele fez a promessa, Ele permanece no mesmo lugar. Talvez seja o dia de você retornar para o lugar onde você estava quando ouviu essa palavra. Talvez seja a maneira como você precisa estar nele. Não é um lugar físico, mas é um posicionamento em Deus. É uma convicção de que aquilo vai se cumprir. É uma convicção de que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Então dá um pulo aí, fala: eia! Senhor, ajuda eles, dá a força de Josué e Caleb para esse povo. Pula aí, que ele fala: eia! Avancemos! Vamos possuir a terra, irmãos. Vamos possuir as promessas de Deus para a nossa vida. É tempo de se posicionar com ousadia na palavra, porque a palavra dele foi liberada para você. Aleluia! Eu lembrei, sabe de que é, Enio? Vem aqui, mais a turma. Eu lembrei, sabe de que é aquele hino? E a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem conhece essa música? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Depois você procura essa música lá. Te exaltamos. Eu não sei o título. Ela começa assim: te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus. Se coloca lá na internet. Aí você começa: te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus. Pode cantar? Declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Vamos passar. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém? Aleluia, o Senhor é bom, irmãos. É tempo de você se levantar. Você e eu precisamos nos posicionar, porque Deus já está na posição dele há muito tempo. Posição daquele que reina, daquele que venceu a morte, venceu o inferno e te colocou assentado ao lado dele, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o lugar que a igreja de Cristo Jesus está. Esse é o lugar que a igreja de Cristo Jesus está. Oh, aleluia. Você pode se render ao Senhor. Levanta a sua voz em oração, Senhor. Se renda a Ele. Sabe, peça perdão se você foi negligente. Peça perdão se você duvidou da promessa. Mas a palavra dele, mesmo aquele povo tendo duvidado, mesmo depois de 45 anos, a promessa de Deus não foi tirada. A promessa de Deus não foi retirada daquele povo, mas daqueles que creram receberam. Aleluia. Talvez você ficou com medo, talvez você não acreditou, mas você ainda está aqui. A promessa ainda foi dada a você, e é tempo de você recebê-la. É tempo de você se reposicionar em Deus. Oh, aleluia, Pai, nós rendemos ao Senhor. A tua palavra é a verdade.
Nós reconhecemos a tua grandeza, Pai. Nós reconhecemos a tua grandeza. Reconhecemos que és o Deus da promessa. Reconhecemos que és o Deus que nos prometeu. E nós, Pai, pedimos perdão pela nossa negligência, porque não nos preparamos, porque não nos agimos à altura, porque não nos posicionamos. Mas nós, Pai, nessa noite, nós nos posicionamos diante do Senhor. Nessa noite nós nos posicionamos diante de Ti, ó Pai, para andar, para cumprir os Teus planos, os Teus propósitos e para viver as Tuas promessas. Aleluia. Eu quero convidar você que tem uma promessa, algo específico que você se lembra, que você sabe, e que por alguma razão ainda não se cumpriu na sua vida. Eu não vou dizer se foi negligência, eu não vou dizer, ainda que você tenha recebido essa palavra ontem e ela não se cumpriu. Quero te chamar aqui à frente, em uma posição, irmãos, de se apresentar diante do Senhor. Não tenha vergonha. O fato de uma promessa não ter se cumprido não significa que você foi negligente. Pode ter sido, mas pode não ter chegado o tempo ainda. Mas se posiciona diante do Senhor. Eu quero orar por você e declarar as maravilhas dele para você, para sua casa, sua vida. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus. Levante as suas mãos, se renda a Ele. E declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias. A manifestação do teu poder. Oh, aleluia, a manifestação da vitória, a manifestação das promessas, Senhor. Nós cremos, Pai, nós cremos. Nós cremos, Pai, em manifestação das tuas promessas. Novo ânimo, alegria do teu Espírito sobre os teus filhos. Teu Espírito se manifestará nesses dias. Obrigado, Pai. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos, Senhor. Eu te dou graças pelo teu Espírito. O teu Espírito que habita em nós. O teu Espírito que habita na vida dos teus filhos. O teu Espírito, Pai, agora eu oro para que ele traga um novo ânimo, uma nova força, uma convicção, Senhor, que só o Senhor pode dar. Uma ousadia para crer na promessa que foi dada. Independente do gigante, independente da informação contrária, independente das ondas contrárias, que haja agora a manifestação de alegria, que haja a manifestação de ousadia, que haja a manifestação, Pai, de uma fé poderosa. O dom da fé em manifestação, o dom da fé em manifestação. Filhos ousados, filhos ousados, onde nenhuma palavra contrária vai prevalecer, onde nenhuma informação contrária prosperará, mas as tuas promessas vão de se cumprir. E eu declaro agora sobre a vida dos meus irmãos essa ousadia, chegando, essa ousadia, mais ousadia, ousadia para crer, ousadia para receber, ousadia para viver, ousadia do Senhor, chegando mais ousadia. As promessas vêm de ti. Tu abres o mar vermelho, tu abres o Jordão, tu fazes o homem andar sobre as águas. Tu és o Deus que cura, que manifesta milagre, maravilha, transforma a água em vinho. E quando o enfermo ele canta rabras, porque anda rabras,